galera do XCast, sejam bem-vindos a mais um podcast onde eu convido especialistas de diversas áreas para contarem as suas histórias, mas são as histórias reais, as histórias do campo de batalha. E o convidado de hoje é o Pablo Pastre, ele é CEO da Batiz Digital. Seja bem-vindo, Pablo. Obrigado, Ana, obrigado pelo convite. Então hoje nós vamos falar sobre empreendedorismo, marketing digital e o marketing tradicional. Vamos lá então. E, Pablo, me contaram que você tem uma história muito bonita, essa tua jornada. Eu tô bem curiosa para saber. É parecido com a jornada do herói, assim, muitos altos e baixos, assim, tem bastante coisa legal, assim, para contar, bastante coisa para compartilhar de vivências, coisas que deram certo, muita coisa que deu errado, que eu acho que é o volume maior, né? A vida e a trajetória profissional e pessoal, ela sempre vai tender a ser muito mais difícil, né? Muito mais, como que eu vou falar? Muito mais complicado do que fácil, né? Mas a gente está aí para superar os desafios. Você sabe que até estudando e vendo diversos casos, os empreendedores de sucesso, eles já fracassaram, tiveram muito mais fracassos do que para alcançar o sucesso, né? É isso aí. Que legal. Como é que tu começou nessa área do marketing? Então, eu sou formado em design de produto. Eu sou formado em design industrial. Eu formei em 2006. E eu sempre fui muito curioso, assim, muito questionador. E sempre quis trabalhar na área, né? Enfim, na área do design gráfico e tudo mais. E aí, eu comecei a fazer faculdade lá em Xanxerê, faculdade de design. Trabalhava com meu pai, eu instalava climatizador, olha que coisa louca, né? E aí como eu gostava de desenhar e tudo mais, me interessei pelo design e comecei a cursar. Cursando design, conheci algumas pessoas do segmento de publicidade, né? Que foi aonde aonde eu tive esse primeiro contato com a comunicação e com o design gráfico. E aí eu estudava e tinha muito interesse, conversava com esses amigos, até que um dia eu recebi uma proposta de um colega meu chamado Fabrício Casarim, que falou, olha, eu tenho uma oportunidade para você ser arte finalista lá na empresa que eu trabalho. E na época era uma agência, ainda é uma agência muito grande, muito respeitada aqui da nossa região, que é a T12, né? E aí eu falei, bora, né? Vamos lá. Eu não sabia nem mexer no Corel, né? Fazia algumas coisas, mas... E ser arte finalista é uma coisa que exige bastante técnica, né? Bastante conhecimento do software, dos processos de impressão e tudo mais. E eu era totalmente cru, né? Mas aceitou o desafio. Ah, com certeza, né? Eu queria entrar no mercado, né? E aí fui lá, fiz a entrevista, passei e comecei a trabalhar. Então aprendi muito lá dentro da T12, né? Quando tive a oportunidade de trabalhar com grandes profissionais lá. E que enriqueceram, assim, essa minha jornada, né? E aí, a partir daí, eu ficava naquela, né? A gente sempre gostava de descobrir, de tentar a sorte, né? E a gente, com alguns colegas do curso de design, nós criamos uma empresa chamada Besouro Design. Olha, foi a galera da faculdade, então. Foi a galera da faculdade, porque lá em Xanxerê, quando era muito quente, assim, na universidade, era mais retirado, cara, não sei o que tinha lá, mas tinha muito besouro, assim, era uma coisa extraordinária, assim. E a gente se identificava com aquela coisa do besouro tropeçar, cair, ficar virado para cima, não conseguir se levantar, e daí fazer um esforço e se virar. E aí a gente... vamos fazer aí Besouro Design, né? E Xanxerê tem uma coisa muito engraçada, porque tem uns nomes de empresa lá que são bem exóticos. Exóticos, para não dizer outra coisa, né? E aí a gente... Beleza, começou com a Besouro e tal. Nós trabalhávamos nas empresas, né? E aí, durante a noite, a gente desenvolvia os projetos, virava madrugada e tudo mais. A gente sempre foi muito vendedor, então acabava vendendo os projetos, executando, entregando, apresentando, enfim. Faz tudo. Exato. E aí eu me formei, né? Acabei me formando e até um pouco antes da gente se formar, a gente resolveu constituir a empresa de fato, né? Então, abrir a empresa, né? E foi interessante, assim, porque
expandiu, mas ninguém trabalhava. Nós ainda trabalhávamos em empresas diferentes, né? Então, não trabalhávamos no nosso negócio. Faziam isso depois do horário? Depois do horário, a parte de execução, mas a empresa ficava aberta e quem cuidava era uma moça que nós tínhamos contratado para ser a recepcionista, a secretária, e ela cuidava lá enquanto estava aberto, assim, no horário comercial. Mas não ia ninguém, né? Logicamente, o telefone tocava muito pouco, né? Era mais pela nossa rede de contatos que nós tínhamos lá. E aí a empresa foi evoluindo e a gente fechou um contrato, assim, que era, na época, assim, era um contrato maior, assim, a gente, falei, putz, agora só vai, né, a gente vai decolar, né. E aí a gente se olhou assim, pá, beleza, mas como é que a gente vai entregar isso que a gente vendeu, né? Eu tô fora do negócio, né? Eu era, vamos dizer assim, a mão de obra executiva, o designer da empresa, né? O meu outro colega fazia mais a parte administrativa. E aí a gente pensou, avaliou e falei, vamos dar um peitaço e vamos entrar no negócio. Né? Então vamos viver do nosso negócio. E foi muito legal, assim, no início, né? A gente foi evoluindo, foi vendendo mais projetos, foi atendendo esse grande cliente, essa grande conta que nos permitiu ir para o negócio. E aí a gente teve muitas dificuldades, porque nós éramos bons executores e péssimos administradores, né? 2 designers sem experiência nenhuma com empreendedorismo e com negócio. Eu falo, isso não ensinam na faculdade, né? Não. E te digo assim, o nosso curso de designer foi muito legal porque ele já foi um curso mais voltado à gestão, né? Então, nós tivemos algumas cadeiras voltadas à parte comercial, à parte administrativa, né? E eu vejo que hoje isso na faculdade se vê muito pouco, né? Se vê menos ainda. E aí, a gente sofreu muito, assim, porque a empresa naturalmente evoluiu, cresceu, né? E aí você começa a ter dificuldades em gestão de pessoas, gestão financeira, enquanto até vende, porque tu vende pelo relacionamento, né? Mas você começa a ter bastante dificuldade no gerenciamento do negócio. Novos problemas, né? Exatamente. Que massa. E aí, o que aconteceu? A gente passou por altos e baixos, né? Fomos para o negócio. Aí esse grande cliente que nos sustentou, né? Que sustentaria, ele acabou cancelando o contrato. Quebrou a empresa. Cara, não quebrou a empresa, assim, mas entramos em dificuldade e tudo mais. E nós estávamos prestes a quebrar a empresa, quando de repente a gente encontrou um sócio, né? Uma pessoa que na época era uma pessoa com mais condição financeira, era uma pessoa que tinha uma mente parecida com a nossa, era uma pessoa mais velha, e ele foi assim o salvador da pátria naquele momento, né? Então nós estávamos em muita dificuldade, a empresa cresceu, evoluiu, tinha gente, mas era um negócio assim, se nós passássemos 30 dias sem um aporte financeiro, não tinha o que fazer, o negócio ia à bancarrota, vamos dizer assim, né? E aí esse sócio entrou no negócio. No início, assim, ele levou uma grana pro negócio, mas uma primeira dica que eu até dou para quem tá ouvindo e assistindo aí, né? Tome muito cuidado com os sócios, né? A sociedade, eu falo que eu costumo dizer que é um casamento sem sexo, né? É verdade. Porque você conhece as pessoas sendo sócias dela, né? Delas, né? E eu digo, e nas dificuldades mais ainda. Exatamente. Então, nós tínhamos algumas promessas dessa pessoa e que acabaram não se cumprindo, não evoluindo, né? E aí, para você ter uma ideia, a gente nem vendeu uma parte da empresa, a gente deu uma parte da empresa para essa pessoa, né? E aí o negócio também acabou não evoluindo, as cobranças vieram, e aí o negócio virou uma bola de neve e a gente acabou não se entendendo, né? Mas, enfim, são coisas que acontecem, faz parte dos negócios, né? Não é um mar de rosas, né? Como vocês falam. Que dica tu daria para nossa audiência que está assistindo e está nessa situação de buscando sócios? Eu acho que assim, tem que tomar muito cuidado, tá?
por mais que muitas vezes pareça a melhor saída, né? A saída mais fácil, né? E hoje a gente encontra essa situação foi lá em 2010, né? Hoje a gente tem um mercado muito mais maduro com relação a investimento, startups, né? Então, eu vejo que as pessoas estão mais maduras para esse processo, né? Mas ter um contrato muito bem alinhado, né? Tem que ter um contrato muito bem alinhado, tem que ter muito bem setadas as expectativas do que cada um vai fazer, né? Então, quem que vai estar no negócio... responsabilidades. Exato, as responsabilidades, se vai ser um sócio investidor, se ele vai ser um sócio que vai entregar serviço, vai trabalhar no negócio. Então, esses aspectos eles têm que ser muito claros, né? Então, a dica que eu dou é fazer um alinhamento muito grande de expectativas, nem que o negócio demore mais, porque geralmente quando pinta dinheiro, a gente se empolga, né? Então, eu vou ter a oportunidade de crescer, evoluir, expandir o negócio, e nesse caminho, se a gente não tiver cautela, amarrar as coisas certinhas, a gente pode botar os pés pelas mãos, ter problema lá na frente. Exatamente. E aí, dinheiro, né? Quando você envolve dinheiro, questões societárias, é bastante dolorido, né? De você alinhar depois. Então, é legal levar mais tempo no início, namorar bastante, né? Para depois casar. Deixar bem as coisas bem transparentes, bem as claras, né? Exato. Que legal. E aí, dando sequência, né? Então, como eu falei, né? Em 2010, em 2012, né? Eu tinha um problema no olho e tive a oportunidade de fazer um transplante de córnea, né? Ainda estava na empresa, fui morar para Xanxerê, nós estávamos em muita dificuldade, eu tinha vendido meu carro, estava andando a pé. É uma história uma passagem assim bem difícil, assim, sabe? Porque quando envolve saúde, né? E aí eu resolvi fazer essa cirurgia, fui lá para Sorocaba, onde eles fazem o maior centro, o BOS, né, que é o Hospital de Olhos de Sorocaba. Hoje ele é o maior centro de transplantes de córnea, né? E aí fiquei afastado da empresa durante 30 dias. E nesse período a gente conversou entre os sócios, a situação da empresa era difícil, né? E aí eu acabei saindo do negócio, né? E, enfim, né? Acabei saindo do negócio e eu falei, putz, agora o que eu vou fazer, né? E naquela época estava em voga as redes sociais, começaram a falar do Facebook, do Orkut na época, enfim, né? Twitter e tudo mais. Pior, ainda só não me perde de minha idade, mas ainda sou da fase do Orkut. E aí eu falei, putz, cara, tá aí uma opção, né? Um mercado novo, porque eles falaram que, a profissão do futuro é gestor de mídias sociais, né? E aí eu fui pro Rio de Janeiro fazer um curso, comprei um curso, desculpa a palavra, tava fudido de grana, assim. Juntei uma grana e peguei o avião e fui pro Rio para fazer um curso, né? Sobre tráfego pago para as redes sociais. E aí fiz um curso lá de 2 dias, foi bastante bacana, assim. Voltei para Chapecó e abri uma outra empresa, na cara e na coragem, chamada Olá. E aí a gente começou a trabalhar com tráfego pago para as redes sociais. E aí estudei muito a questão comercial e tudo mais, comecei a tentar implementar processos comerciais, mas era muito difícil de vender na época, porque todo mundo achava que Facebook era uma coisa para tirar a atenção do funcionário dele, né? Então as pessoas não compreendiam essa questão da rede social como funcionava. Preconceito também, né? Exato, era bem difícil, né? Ninguém via o potencial que tinha. Eu falei, putz, cara, o negócio vai dar errado, tem que fazer outra coisa, né? Tem que evoluir. Aí, o que eu pensei? Falei, putz, eu vou ter que pivotar o negócio. Como eu tinha contato com alguns clientes, eu sempre tive uma abordagem muito estratégica em relação ao marketing do cliente, aos resultados, a me envolver, a entender melhor os processos. Eu falei, cara, eu vou vender assessoria de marketing. E como lá no início eu fazia design, eu sempre tive uma habilidade de me conectar com os negócios, eu falei, cara, eu vou ser a urgência dos clientes, né? Vou vender isso num formato onde eu vou para dentro dos clientes, vendo essa assessoria, entro com essa assessoria porque é o que eles valorizam agora e embuto as redes sociais como um brinde, vamos dizer assim. Né? Um plus. Um plus, né?
E aí, comecei a fazer isso. Fechei 2 ou 3 clientes, né? O negócio começou a evoluir, só que era eu sozinho, né? Uhum. E eu falei, putz, eu preciso evoluir o meu negócio e tudo mais, né? E aí veio, isso foi em 2014, acho 2015, nós tivemos uma outra crise financeira, né? Eu atendia algumas indústrias, essas indústrias entraram em dificuldade e eu, de novo, aí fui pro fundo do poço, vamos dizer assim, né? Tive muita dificuldade de receber, algumas acabaram até entrando em RJ, recuperação judicial e tudo mais. Teve que se reinventar. Tive que me reinventar de novo, passei um perrengão de novo, né? Financeiro. Tem uma parceira minha que é a Jéssica, minha esposa, ela sempre esteve do meu lado, me ajudou muito nesse processo, nesses altos e baixos, né? Estamos juntos até hoje, né? Então, Legal. eu tenho muito carinho por esse... Porque é a parceira, assim, pegou junto, né? E aí, o que aconteceu? Eu falei, putz, eu preciso recuperar. Então, devagarinho, a gente foi se recuperando e surgiu uma oportunidade junto com a TwoWeb. Eu conheci a TwoWeb por um grupo de empresários que eu participo até hoje, desde 2014, que se chama Hive, né? E uma parte, né, esse grupo vem se reunindo desde 2014, a gente se reúne às 6 horas da manhã, 5h30 da manhã, e a gente fala sobre gestão desde aquela época, e nós criamos uma metodologia de gestão nesse inteirinho, nesse tempo que a gente trabalhou junto. Que massa! Bem legal. Tipo um mastermind. Mas uma coisa mais interiorana, vamos dizer assim. E aí foi muito bacana, assim, muito do que eu consegui implementar de conhecimento, de técnicas de gestão, eu aprendi com esses colegas, né? Então são pessoas de diferentes setores e a gente trocava conhecimento, né? E hoje isso já está maior, a gente já virou uma empresa, já tem vendas na questão da Hive, então é uma coisa muito bacana, né? Que legal. E aí essas pessoas me apresentaram um outro sócio, pessoa que duas pessoas que acabaram virando sócias minhas, que era de uma empresa chamada TwoWeb, né? Então a TwoWeb não fazia parte de marketing e aí eu resolvi me associar a eles para pegar a parte de marketing. Comecei lá na TwoWeb, então em 2016, a gente fez um movimento de transformar a empresa em Batiz, né? Então foi onde a Batiz nasceu enquanto Batiz, né? E aí a gente começou com pequenos clientes, pequenas contas, eu sozinho de novo fazendo tudo, fazendo a arte, a publicação, o texto, a mídia, o tráfego pago, a gestão da mídia social, então... Bom, mas eu digo, o legal é que quando isso acontece, a gente tem que aprender todas as áreas, né? Pra depois a gente poder cobrar. Então isso, né, tem um lado muito bom. E o que era legal, assim, como no processo anterior de eu ir para dentro dos clientes e prestar essa assessoria, eu comecei a entender um pouco mais sobre as regras de negócio, sobre o que realmente acontece dentro do cliente, que hoje é uma dificuldade para qualquer agência, né? As agências elas são muito desconectadas do negócio do cliente. Elas são conectadas com a comunicação, com as tendências, mas elas são desconectadas com os meandros do negócio do cliente. Tanto é que quando os publicitários chegam na frente do cliente, eles não conseguem, em termos gerais, assim, conversar sobre as especificidades do negócio, as regras do negócio, né? Fica muito voltada à questão da comunicação, da publicidade, do conceito, né? E isso é uma coisa muito bacana para você vender, para você gerar autoridade no cliente. Quando você fala do negócio dele com propriedade, com conhecimento, as coisas são diferentes, né? Porque tu mostra que tu tá realmente interessado, né, em fazer o negócio dele crescer e alavancar, né? E que você conhece, né? Porque os clientes, eles não querem mais só aquela coisa da comunicação, do conceito, foco na peça, não. Cara, se tu tá gerando dinheiro pro bolso dele, ok. Se não tá gerando dinheiro pro bolso dele, você tá fora do jogo, né? Então, a regra é essa. Mas isso também, mas tem essa questão do relacionamento. Claro. Que isso também é um ponto-chave, assim, para as negociações, né? Exato. E aí você vai criando conexão, né? E aí, o que aconteceu?
comecei a trabalhar sozinho novamente, né? Fazendo os textos. Na urgência? Na urgência. Aí já tínhamos lá uma carteira para criar, para ter mais pessoas, né? Aí começamos a trazer pessoas para o negócio. E era muito engraçado, porque a Batiz, ela nasceu numa baiazinha lá da T-Web, né? Num cantinho lá. Aí a empresa era lá no bairro Bela Vista, lá era uma casa desse meu sócio, embaixo tinha um porão. E aí não tinha mais espaço para as pessoas da Batiz dentro da T-Web, daí a gente foi pro porão. E aí para acessar o porão era muito engraçado, porque tinha uma casa do lado, assim, tinha uma senhorinha que alugava lá a casa e ela criava pato, criava galinha. E aí para entrar na Batiz tinha que passar por aquele mini zoológico para acessar. Então foi uma fase engraçada. Que massa. Por que o nome Batiz? Então, nesses movimentos de mudar a empresa, nós começamos a entender que, como nós não trabalhávamos mais só com a parte digital, tínhamos branding, construção de marcas, material gráfico, design, e também muitas vezes a gente atendia novos negócios, a gente começou a entender que nós participávamos nós ajudávamos a criar novos negócios, né? E aí você fala de naming, de marca, e você batiza a empresa, né? Então, dentro desses termos, a gente chegou no Batiz, né? E ele só como sobrenome, era uma coisa que a gente queria, porque a empresa era muito jovem e a gente queria uma coisa que parecesse mais sólida, né? Então, foram estratégias que levaram a esse nome, assim, né? Todo mundo pede, assim, por que Batiz? Por que Batiz? Eu até fui ver, será que o teu sobrenome é Batiz? Não é. E aí a empresa evoluiu, nós ficamos muito grandes para ficar lá junto da T-Web, e chegou um momento importante onde a gente entendeu que a empresa teria que ter a sua identidade, o seu espaço para crescer, né? E aí a gente começou a procurar algumas outras salas, enfim, para ter a nossa própria estrutura. E aí nós encontramos uma sala que é central, mas ela era anexa a um posto de gasolina, um posto de combustíveis. E era uma sala bem legal, bem bacana, mas ela tinha uma particularidade. Ela ficava em cima dos banheiros do posto. Então, para você acessar a empresa, você tinha que passar na frente dos banheiros. E aí a sensação não era muito agradável, assim, né? E aí a gente ficou 2 anos lá, a empresa cresceu bastante, assim, foi muito legal. Foi um dos nossos booms de crescimento. Nós ficamos de 2017 a 2019 lá. E aí chegou um momento onde a gente precisava também de um espaço maior, enfim, aí fomos para uma sede mais confortável, um prédio comercial. E cuidar das entradas agora. Sim, tava bem acessível, bem limpinho, assim, sabe? Não tinha mais uma sensação ruim. E tem uns fatos engraçados, assim, porque a gente sempre se preocupou muito além de entregar realmente os resultados, né? Em dar conforto para os colaboradores, impressionar os clientes de certa forma, porque isso fazia diferença na nossa negociação, né? Então, muitas vezes, o que acontecia? A gente ia receber um cliente, né? Então, organizava todo o espaço nas estruturas menores, né? E aí, a gente tinha que parecer maior, né? Então, a gente levava uma galera para lá que não trabalhava, tava a galera, os segurantes, assim, sabe? E aí mostrava e tal, daí tinha o namorado de enfim. Então, são histórias engraçadas que acontecem, mas a gente tinha uma estratégia do pavão, assim. E tava se posicionando, era uma forma de se posicionar. Tinha que parecer maior do que realmente a gente era, né? Então foram umas estratégias bem interessantes, assim, que a gente usou e recebia o cliente, e daí, se o cliente pedisse o que o fulano fazia, não fazia nada, né? Eu não ia nem saber o que estava fazendo lá. Ele é figurante, né? Tava aí, né? Faltava cadeira para ter os figurantes lá. Que massa! E aí, enfim, são histórias cômicas, assim, que a gente tem, né? E aí a empresa evoluiu, cresceu, né? Em 2020 teve toda a questão da pandemia, né? E todo o mercado publicitário em geral
nos primeiros momentos, assim, sofreu muito, né? Porque deu uma mudança, né? teve uma mudança, nós tivemos muitos cancelamentos de contrato, a empresa estava sólida, estava bem, né? Mas acabou estava estável, assim, mas a gente estava alerta, assim, para o que ia acontecer com o mercado. É que os clientes, parece que na primeira crise, eles não dão importância para essa questão do marketing, eu digo sempre assim, esse suporte para vendas, que é vendas, né? Isso. E aí, mas eu acho que até isso mudou bastante, assim, sabe? Nos últimos 1 ano e meio, 2 anos, né? Isso evoluiu, né? Principalmente com a pandemia, né? Ela foi neste ponto, foi um grande acelerador das empresas de marketing. E aí, naquele momento, nós atendimos um cliente e esse cliente nos fez uma proposta, né? Em linhas gerais, assim, foi uma proposta para nos comprar, né? Para internalizar a agência e tudo mais. E a gente olhou muito para o momento, entendeu e tal, e a proposta era uma proposta interessante, né? E a gente topou, né? Negociamos durante bastante tempo, alinhamos tudo mais e a gente topou, né? E aí o que aconteceu? A gente evoluiu, a empresa cresceu, enfim, e só que chegou um momento onde esse cliente era do ramo de varejo, o negócio começou a não ir tão bem assim, né? E aí a gente acabou voltando atrás do negócio, né? Então o negócio acabou não dando certo, enfim, não evoluiu. Só que nesse processo, o que a gente acabou fazendo? A gente acabou desligando os clientes que nós tínhamos, né? Nós nos dedicamos única e exclusivamente a esse cliente, né? E o resumo da ópera foi que a gente teve que voltar para o mercado sem clientes, né? Tendo que reconquistá-los. Sem clientes, né? Na época nós tínhamos 15 colaboradores, né? E aí tendo que assumir toda essa questão da empresa novamente, né? Descapitalizados. E aí a gente olhou assim, putz, vamos fazer o que agora, né? Vamos topar bronca, né? Vamos para cima, né? Foi no início desse ano, em abril desse ano a gente fez esse movimento. Então nós tínhamos nos desligado dos clientes e saímos da estaca zero, né? E aí o que acontece? Qual que é o motor que mantém uma empresa viva, né? Vendas, né? Clientes, né? Então tem que ter gente, tem que ter cliente. E nós nos propusemos, aí eu trouxe minha esposa, a Jéssica, pro negócio. Nós nos propusemos a tentar não demitir pessoas, né? Porque nós entendíamos que aquela situação era uma situação delicada para os nossos colaboradores também. E aí a gente se atacou a vender. Foi aonde a gente olhou muito para o mercado e nichamos, né, na energia, em atender clientes de energia solar fotovoltaica. Né? Naturalmente vieram outros clientes e a gente, para nossa surpresa, assim, a gente teve um desempenho absurdo assim, nos primeiros meses, né? Então, logicamente que não era o necessário, né? A gente teve que fazer uma série de esforços até pessoais aí para manter a empresa de pé, né? Mas foi o que a gente conseguiu. Então, hoje a gente um recomeço mesmo. Foi um recomeço não digo nem do zero, assim, a gente já tinha tipo foi do menos, assim, sabe? Então a gente fez um esforço muito grande e conseguiu a muito custo não demitir ninguém. Né? Então, legal. E me diz uma coisa, qual que é a habilidade que tu acha que tu, nesse momento de dificuldade? Porque assim, ó, cara, como tu disse, a pandemia teve algumas áreas que, nossa, explodiu, né? Teve sucesso, vamos pensar assim. Mas teve um monte de empresários que também tiveram que fechar as portas, tiveram que, né, demitir funcionário. O que tu acha, assim, que foi uma habilidade que tu teve, uma sacada, ou que mudou nessa tua virada de chave, né? Vamos pensar assim. Eu acho que o primeiro passo é resiliência, né? Porque você tem que estar disposto a sacrificar muita coisa, né? E quando a gente mexe naquilo que é pessoal, que é confortável, quando você está disposto a abrir mão disso para salvar um negócio, né? Porque, cara, você tem uma responsabilidade gigantesca, com não só a responsabilidade civil do negócio, né? Não só a responsabilidade
CNPJ, né? Você tem elo com as pessoas, você tem conexão com as pessoas. E essa responsabilidade, ela é uma coisa muito grande, assim. Então, acho que o primeiro passo é a resiliência, porque ele é um momento extremamente assustador, né? Você olhar porque você tem que estar calmo para saber como dar os próximos passos, né? Você precisa estar calmo, você precisa saber que as coisas no final vão dar certo, né? E ter um plano para isso, né? Saber muito bem o que você precisa fazer e executando esse plano passo a passo para você ir degrau por degrau conquistando esse momento, né? Então, assim, repito, tem que ter muita resiliência, tem que ter fé, né? Tem que se agarrar naquilo que você acredita e muito trabalho, cara, meter a cara arregaçar as mangas e... Cara, não ouvir, tentar se blindar daquilo que é ruim, né? Porque nesse tipo de momento, assim, tem muita gente apontando o dedo, né? Quando você fracassa, tem muita gente apontando o dedo. Mas tem que entender, cara, que empreender é esse caminho, né? Esse caminho de altos e baixos, né? É muito parecido com vendas, né? O pessoal, aquilo que a gente falou no início, né? Vendas, e eu acho que próprio empreender, assim, ele é um ambiente muito mais hostil em grande parte do tempo do que um ambiente receptivo, né? Então você tem que estar pronto para as pedradas, né? E baixar a cabeça e trabalhar. Foi isso que a gente fez. Guerra mesmo, né? Não tem muita... É isso aí. Foi isso que a gente fez. Então, nós colocamos algumas metas para o nosso negócio que a gente conseguiu alcançar. Recentemente, a gente bateu uma meta que era uma meta estrela guia que a gente tinha, que era ter 50 clientes. E a gente bateu essa meta de 50 clientes em 6 meses. Então, foi uma jornada absurda. Como é que tu fez? Porque, como tu disse, não era só você e a sua esposa, tua família, né? Mas eram os funcionários. Como é que tu fez para engajar toda essa galera? Então, a gente teve um choque cultural muito grande, né? E as pessoas, elas ficaram muito frustradas, muito chateadas e muito temerosas, né? Pelo seu emprego, por todas essas questões, né? Então, a gente contou muito com a equipe foi fundamental nesse processo. Então, nós reunimos toda a equipe, comunicamos o que tinha acontecido, tínhamos um plano para mostrar para eles, para que isso gerasse segurança, né? Pedimos a ajuda dessas pessoas, né? E aí a gente sentou e começou a vender. Estruturamos um setor comercial que até antes desse processo nós não tínhamos esse setor comercial. Ele era uma coisa muito solta, muito por indicação, né? Então a gente montou um setor comercial com 2 pessoas, com prospecção, usamos uma coisa que nós nunca tínhamos feito para nós mesmos, que é o marketing, né? Olha só, casa de ferreiro, espeto de isopor, não era nem espeto de pau, né? E aí a gente começou a implementar processos de marketing digital e atrair clientes também, né? E aí a gente foi escalando, né? A estratégia de nichar também em cima daquilo que a gente conhecia foi uma boa estratégia, né? Então trouxe clientes mais rápido, né? Então foi isso, assim. Por mais, como eu disse, o marketing ele é muito amplo, mas quando tu nicha, tu vira especialista naquele nicho, né? Exato. Então isso é um diferencial mesmo. E competitivamente isso é muito legal na frente do cliente. Você demonstra autoridade, você mostra conhecimento, se conecta mais com o cliente nesse ponto, né? Você vive a rotina dele, né? Mas voltando lá para a questão das pessoas, né? Então a gente olhou muito para a nossa cultura organizacional, investimos aquilo que a gente tinha e aquilo que a gente não tinha na época, muito no endomarketing, para manter essas pessoas motivadas, de cabeça erguida. Naturalmente, algumas pessoas saíram, novas pessoas entraram, e aí esse processo, com o tempo, ele foi se assentando, né? E fortaleceu mais a equipe. Exatamente, né? Fortaleceu muito a cultura interna, né? Nós temos uma cultura interna muito forte lá, então... de comemorar as nossas conquistas, de se cobrar, de viver como uma família. Nós temos o lema lá, né? We are family, né? Então, isso nunca fez tanto sentido para nós quanto 2021. Que legal.
E aí a gente conseguiu chegar numa condição de estabilizar essa questão. Lógico que a empresa não está ainda dentro daquilo que a gente gostaria que estivesse, mas que estivesse, aliás, mas a gente está evoluindo no processo. Com certeza logo a gente vai atingir os patamares que a gente espera. Tu sabe que hoje nós estávamos comentando isso, a importância de você coloca uma meta, tem de planejamento, mas quando você coloca micrometas, vamos pensar assim, e você atinge, mas nem que seja, minha meta é fechar com 5 clientes, cara, atingiu, comemore. Né? Como a importância, essa questão da recompensa. Micros resultados, né? Isso, a gente... porque se tu olhar a meta, o big number, né? Ela fica muito assustadora, né? Mas você começa a fatiar aquilo por dia, por número de negócios, por micrometas, você olha que aquilo passa a ser factível, né? Passa a ser realizável, né? Então, se você coloca coisas que são muito assustadoras, números muito assustadores, né? Você acaba intimidando a equipe, né? Então, você precisa desse processo de fatiar as metas para que essas conquistas elas vão acontecendo. A gente comemora muito lá. Nossa, a gente comemorou os 50 clientes lá, soltamos aqueles foguetinhos lá com papel picado, né? Que legal! Foi semana passada, tem papel picado até hoje. Assim, você abre a porta, assim, tem papel picado no chão. Foi uma loucura, assim. E aí tem uma vuvuzela lá dentro, quando fecha um negócio, como o time trabalha no mesmo ambiente, né? Fecha um negócio, o pessoal fica só na espreita, assim. Daí vai lá, toca a vuvuzela, assusta todo mundo, aí vira piada, enfim, nosso clima interno é muito bacana, nossa cultura interna é muito legal. Que massa, né? E querendo ou não, isso a gente transmite, como tu fala, passa pro cliente isso, né? E é o que o cliente também valoriza muito. Essa questão da união, essa questão, né? E ela é uma ferramenta muito bacana para você atrair boas pessoas para trabalharem com você. Né? Então, todas as empresas precisam de gente boa toda hora trabalhando para si. Né? Então, ela é uma fonte para que você faça esse processo de atração, né? Para que as pessoas vejam como a empresa é por dentro. Né? Queiram fazer parte do time. Tem um desejo, exatamente. Né? Tem um desejo de trabalhar lá. E aí hoje nós somos em 19 pessoas lá na Batiz. Nós estamos em 19. Então a gente acabou não demitindo as pessoas, como a gente falou, né? Pessoas saíram, pessoas entraram. E o negócio acabou até evoluindo um pouco mais do que a gente imaginava e somos em 19 pessoas. Que legal. Vocês têm o time completo. Fala aí quem são os profissionais que vocês têm nesse time. Então, nós temos uma equipe comercial, né? Esse processo comercial ele é faseado, né? Nós temos pessoas voltadas à prospecção ativa, a receber os leads que a gente gera, a fechar negócios, time administrativo e financeiro, né? Temos pessoas lá. Dentro do desenvolvimento, nós temos a equipe de atendimento, a equipe de design, copy, tráfego e performance, planejamento, pauta. Que legal. Que mais que nós temos lá? Nossa, bastante. E a gente está implementando um processo de sucesso do cliente. Né? Então, a gente mapeou muito bem a jornada do cliente. Temos uma pessoa lá que está tocando esse projeto, né? Essa parte do CS. E está sendo muito bacana. Assim, as experiências estão sendo muito legais. Porque quando você passa a ter uma carteira maior, é importantíssimo que você meça a saúde do teu cliente, né? Como é que está o health score daquele cliente? Se ele está satisfeito com os resultados, com o atendimento, com aquilo que ele está recebendo. Então, a gente passou a fazer esse processo de medir essa satisfação para poder evoluir sempre, né? Entregar mais resultados para os nossos clientes. Que legal. Sim, bem bacana. Está sendo bem recompensador. Assim. Tem muita coisa que você acaba não sabendo, né? E que tá lá, e quando você pergunta para o cliente, vem um elogio, vem uma coisa legal, vem um processo que pode ser melhorado, muitas vezes também vem um feedback para melhorar, enfim. Isso é uma coisa bem importante, né? Eu sempre digo, quando a empresa toda, todos os funcionários, a empresa como um todo, fica voltada o foco no cliente, né? Como tu falou, nessa questão de inovar, o que eu vou fazer? Buscar a inovação para trazer para o cliente, que solução que eu vou, né? Isso é um diferencial. É sensacional porque, assim, para você descobrir o que você precisa inovar, você tem que perguntar para o cliente, saber a dor dele, né?
Então, como a gente tem uma conexão muito forte comercial com os clientes e no próprio processo de atendimento, a gente colhe muitos feedbacks. E toda hora a gente está testando novos serviços, né, novos produtos, melhorando os produtos que a gente tem para gerar mais resultados para os clientes, né? E evoluindo o processo interno. Então é um processo de melhoria contínua, é um PDCA, né? Você vai colhendo feedback, implementando ação, mede o resultado, vê se funcionou ou não, faz o círculo novamente, né? Então você vai melhorando esse processo. Que legal. E qual, nesse toda essa tua trajetória, como tu falou, teve altos e baixos, né? Teu maior aprendizado, assim, que tu acha, eu aprendi isso, né? Qual que foi, assim, que tu poderia... Nossa, foi tanta coisa. Pensar qual foi meu maior aprendizado. Eu acho que, assim, eu acabo sendo um cara mais cascudo, assim, sabe? Que o negócio tá pegando fogo lá e eu entendo que, cara, eu preciso ficar calmo, assim. Então, isso me trouxe uma maturidade para não explodir, para não desesperar, não que eu não esteja sofrendo com a situação ou que eu não esteja preocupado, né? Mas eu entendo que a gente precisa se manter calmo porque é uma fase, sabe? Você tem fases ruins, você tem fases boas, né? E focar na solução e não no problema, né? Tentar se desvincular de toda aquela fumaça que tá ao teu redor, né? Porque quando você passa momentos de crise, você tem muitas situações, né, acontecendo ao mesmo tempo e situações que não necessariamente são positivas, né? Então, você não se deixar abalar por isso, ficar tranquilo, manter o foco é importante. Eu acho que esse é o principal aprendizado, né? Ser mais cascudo para resistir a essas situações, né? E olhar para frente, né? Olhar para frente, né? Então, acho que esse é o grande aprendizado, porque as coisas passam, sabe? As crises passam, momentos melhores vêm, é uma questão de se manter firme. Sabe o que eu sempre digo, assim, parece que no momento de crise é que acontecem os melhores, digamos, os melhores negócios, as melhores mudanças que às vezes tu faz, onde geralmente vira a chave, né? Porque no ali momento que ele passa a dificuldade. Aí é tudo ou nada, né? Aí você realmente tem coragem para tirar o plano do papel, para arriscar, né? Porque o não a gente já tem, né? Então, a coisa errada já deu, né? Então, cara, o que mais pode dar de errado nesse ponto, né? Então, é a forma de testar. E, de certa forma, foi isso que aconteceu com nós, né? O fato de passar por essas dificuldades e tentar entender as formas mais rápidas de crescer, né? Então, olhar para um segmento nichado, né? E isso nos ajudou muito, né? Ser especialista nisso, né? E para esclarecer, né? Hoje a gente tem uma divisão dentro da Batiste que a gente está posicionando. Nós temos a Batiste, que ela continua atendendo clientes tradicionais, multissegmento, né? Então, imobiliária, segmento da saúde, transportes, enfim, são clientes de diversos segmentos. E nós temos um braço solar, né? Especializado na parte de energia solar. Que legal. Que é o nicho. Né? Que massa. E que é onde a gente está crescendo. Hoje, estava fazendo as contas, nós temos clientes em 19 estados do Brasil. Nossa. Então, temos uma meta expandindo. aí bem legal. Que massa. Me diz uma coisa. E essa questão das estratégias? Tipo assim, que como tu disse, tu falou já vários pontos assim que foram viradas. Mas assim, ó, pensando em estratégia, qual que tu diz assim, não, essa daqui foi a que virou o jogo, assim, foi a chave, né? A estratégia chave, assim, que mudou meus resultados. Como é que tu vê isso? Marketing, né? Em momentos de dificuldade a gente pensa, putz, eu preciso estabilizar meu negócio, mas muitas vezes você precisa arriscar, né? E isso funcionou muito, assim, a gente investiu muito em marketing digital, né? Olha só, a agência digital que não investiu em marketing digital, né? E em vender, assim, foram os dois pontos. Investimos no segmento de mercado. Porque não adianta você ter uma boa gestão, você ter ótimos processos, se você não tem dinheiro, né? Então, no momento de crise, você precisa de grana, você precisa de geração de caixa, geração de grana, né? E aí, investir em marketing e vendas é o que
É o que mantém a empresa, né? É o que é o motor, né? Então você pode ter a melhor estratégia, mas se você não tiver venda, isso não roda, né? Ela é o principal motor do negócio. Né? Tipo, o foco da empresa tem que ser em vendas, tem que ser no cliente. Exato. Se conectar com os clientes, logicamente que você vai dentro de uma estratégia de marketing e vendas, uma estratégia mercadológica, você vai ter outras ações, né? Mas o segredo é vender. Para vender, muitas vezes você precisa fazer marketing. E foi isso que eu acho que foi o ponto de virada, assim. Tu contando a tua trajetória, como essa questão de eu sempre digo assim, uma habilidade principal das pessoas é essa questão de vendas e de negociação, né? Se tu pegar eu digo assim, ó, cara, tu quer ser empreendedor, tem que saber vender, saber se relacionar, saber entender de pessoas, né? Exato. E a gente investiu muito nisso lá, né? Então, eu fui para o processo comercial, né? Então, eu tive que ir para o processo comercial e estudei muito, assim, a gente revisou muita coisa, fez movimentos para que a equipe se capacitasse também no processo comercial, né? Então, o próprio dia a dia de estar muito próximo da equipe de pré-vendas, né? Organizando, trabalhando, simulando, né? Fazendo roleplay, enfim, várias técnicas para melhorar o desempenho. E aí a gente foi evoluindo e transmitindo isso, né? Então, isso também ampliou as nossas taxas de conversão, né? Então, ter um projeto comercial, ter metas claras, monitorar se você está alcançando aquilo ou não, olhar como está teu funil, as tuas taxas de conversão, compartilhar conhecimento com a equipe de vendas. Eu sempre digo, matemática, né? Digamos assim. Muita estatística. Como tu falou, quantos leads eu preciso para mim poder converter, para entrar em contato, para fechar o negócio. Exatamente. Então, hoje a gente tem tudo parametrizado lá, né? Investimos muito no processo comercial, CRM. Hoje, toda a nossa captação ela está lá, então a gente consegue ter previsibilidade de quanto vai vender ou quanto tem, quanto tem de possibilidade de fechamento. Então, a gente olha muito para isso, né? E isso é muito conectado com o financeiro, né? Então, o financeiro e aí, qual que é a previsão de venda para a semana que vem? Então, a gente tem os números lá, consegue trocar ideias, né? Muitas vezes a gente não bate, mas muitas vezes a gente supera as expectativas, então é esse o jogo, né? Mas se você não tem a gestão disso, você não consegue, você fica perdido, né? Eu digo, a gente só consegue fazer a gestão daquilo que a gente mede, né? Que consegue medir, senão Exatamente. Não pode ficar no achismo, né? Não tem mais... Nós investimos muito também em técnicas de fechamento, né? De atendimento e de fechamento, né? Então... Legal. Eu vejo hoje que a nossa equipe ela é muito agressiva comercialmente, né? Então, que é uma coisa que no nosso meio ela é um pouco subestimada, vamos dizer assim, né? A gente fica esperando ser comprado, né? Até brinco, né? Que muitas vezes a gente sofre uma compra e não faz uma venda, né? Acho que foi o Thiago Concer que falou isso em algum podcast deles, né? E aí é isso, assim, né? Então eu vejo que esse segmento ele é muito ele é muito acomodado na hora de fechar o negócio, né? E nós não, nós somos extremamente agressivos, assim, a gente tem uma pegada até meio de varejo nesse ponto, assim, sabe? Realmente ativo. Bem ativo. Fica no passivo de esperar a ligação, esperar o cliente vir. A gente é ativo nesse ponto, né? Eu costumo passar para eles que quem tem que conduzir o cliente pelo processo comercial somos nós, né? A gente não pode ser conduzido pelo cliente. Quem dita, quem tem a perspectiva de fechamento somos nós, né? Então, nós temos que trazer o cliente para a dança, né? E a partir do momento que o cliente assume isso, toma o controle, você se desconecta, você não consegue seguir o teu processo, enfim... Então, nós temos uma metodologia comercial lá bem bacana, assim, e temos tido bons resultados nesse ponto. Ai, que legal. Para tu ver, né, diante de uma dificuldade, tu teve que se reinventar, mas que bom, né? Tu olha hoje para trás, o que tu vê, o que tu sente? Tu olha, e tu falou, tu passou por isso agora, em fevereiro, março, abril? Foi em abril, né? Em abril. Cara, eu sinto muito orgulho, principalmente da nossa equipe, sabe? Da empresa, do nosso time, assim. Eu acho que a gente passou momentos difíceis, mas a recuperação que a gente teve, assim... E talvez, se a gente continuasse no mercado
nós, na mesma levada, nós talvez não estaríamos tão maduros como a gente está hoje em termos de negócio, né? Em ter um processo de olhar para a experiência do cliente dentro da casa, em ter um processo comercial muito bem estruturado, em ter produtos nichados e ter especialistas lá dentro, né? Então talvez a gente não tivesse uma estratégia tão consistente como a gente tem hoje, né? Poderia estar melhor financeiramente, enfim, mas em termos estratégicos eu vejo que essa pivotada, essa mudança, ela nos permitiu crescer mais rápido e talvez ser maior do que a gente aspirava a ser antes. Então isso é um ponto bem positivo, né? Como a gente falou, né? As dificuldades elas fazem você arriscar coisas que você não... no conforto lá você não arriscaria, né? Tira da zona... Literalmente, você tira da zona do conforto, né? É isso aí. Esse é o ponto. Então, é isso, sabe? Eu acho que esse é o nosso principal motor de crescimento que a gente vem tentando manter, assim, sabe? Essa coisa de ter o tubarãozinho atrás de você lá para você não ficar parado, confortável, né? Verdade. E que conselho tu daria, então, para nossa audiência que tá nesse momento difícil, né? Porque ainda a gente sabe que, como eu falei para ti, tipo, alguns negócios explodiram, mas outros ainda estão patinando, né? O que tu indicaria? Então, audiência... Liga para nós. Não sei qual câmera eu falo, para a câmera 4, para a câmera 5. Então, audiência, é difícil, né? Muitas vezes a gente precisa fazer sacrifícios pessoais. E se você acredita no teu negócio, no potencial que ele tem, que isso pode transformar o mundo, que isso pode deixar um legado, que isso pode gerar dinheiro para você futuramente, é importante que você faça alguns esforços nesse momento, mesmo que impacte sua vida pessoal, né? Como eu falei, tem que ter resiliência. Empreender não é um jogo fácil, na maioria das vezes muito mais difícil. E ter calma, né? Para olhar as oportunidades, porque elas existem. Baixar a cabeça, trabalhar e fazer acontecer. Esse é o ponto. Que massa. Pablo, obrigado, né, por ter participado do nosso podcast. É um aprendizado, né? Eu digo, tua história é uma inspiração, né? Que legal. Eu que agradeço pelo convite, Ana. Convidar o pessoal aí a conhecer mais da Batiz. Quem quiser se candidatar para trabalhar na Batiz, para ser cliente, nós estamos admitindo clientes também. Que legal. Acessem aí, né, nas redes sociais o @batiz.digital. Sigam o meu perfil também, por gentileza, já fazendo um jabazinho aí, @pablopastre. Né? A gente está numa jornada de começar a compartilhar mais conteúdos, mais conhecimento, mais dessa experiência que a gente passou também. Né? E mandar um abraço para o pessoal aí, agradecer muito, muito essa oportunidade de compartilhar um pouco do conhecimento que a gente tem. Que legal. Galera, quem gostou desse podcast, manda para os seus amigos, compartilhem com os empreendedores, com aquela pessoa que está começando, que está pensando em empreender, que eu acho que vai fazer uma grande diferença, né? Isso aí, vamos lá. Então tá, beijo. Valeu.